Olá a todos e todas, esta é a sexta aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. Eu vou me ocupar hoje de algo no pensamento de Russell, que Russell concebia como a contrapartida epistemológica da distinção fundamental entre termos singulares e expressões denotativas, especificamente termos singulares e descrições definidas que ele introduz em On the Noting. Mas, antes de tudo, eu quero começar respondendo uma pergunta que ficou lá atrás, e eu me penitencio que foi descuido meu, eu não percebi que havia uma pergunta lá nos comentários da terceira aula, portanto, da aula de terça-feira da semana passada. Da Letícia, essa pergunta, eu vou começar por aqui para esclarecer as dúvidas sobre Frege ainda, que estavam contidas nessa pergunta dela. Ela diz o seguinte: professor, sobre conceitos para Frege. Me parece que nem todo conceito é enumerável, contável, nem para Frege isso é importante. O que é fundamental é que todo objeto seja enumerável. Tudo aquilo que pode cair sobre conceito, sim, deve poder ser enumerado. Me parece que alguns conceitos não poderiam ter simplesmente uma extensão, em que um exemplar possa substituir uma variável numa função matemática. Essa substituição da variável na função matemática por um exemplar, isso é exatamente o que o Frege chama a subsunção de um objeto sobre um conceito. Sou ruim de exemplos, mas pensei em política, cristianismo, moral ou pensamento. Eles não são conceitos? São, e eu posso ter coisas sobre a extensão, por exemplo, a extensão de política, eu tenho a política nazista, ou a política democrática, ou a política populista, ou a política republicana, ou a política monarquista, e assim por diante. O cristianismo cai sobre o conceito de cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, várias espécies de evangelismo e assim por diante. Moral, mesma coisa, pensamento, mesma coisa. Pensamento cai sobre o conceito de pensamento, os pensamentos que nós temos sobre álgebra, sobre o tempo que está fazendo, sobre a história do Brasil e assim por diante. Qual a diferença entre conceito e definição? Bom, ora bem, o conceito é um constituinte de uma proposição. Uma definição é uma proposição completa, e não qualquer tipo de proposição. Uma definição é um bicondicional, que diz, por exemplo, pensar lá os exemplos do Platão, o que é virtude ou prudência. Para todo X, X é prudente, C e somente C, 1 e 2 e 3 são as condições necessárias e em conjunto suficientes da aplicação do conceito de prudência. Tá? E também que, por exemplo, a moral não possa ser objeto apenas predicado, eu não consigo entender por quê. Não. Isso é moral, isso não é moral. Aqui ocorre a noção com o predicado. Mas a moral puritana, a moral iluminista, a moral conservadora são instâncias do conceito de moral. Portanto, são, no sentido de Frege, objetos. E quando eu enumero a extensão conceitual de um objeto, peraí, objetos não têm extensão conceitual. Objetos integram extensões conceituais. Objetos estão na extensão de conceitos. Tá? Eu conto quantos indivíduos estão associados àquele conceito. Aquele conceito, isso sim. Nós estamos enumerando não a extensão conceitual de um objeto, essa expressão está mal formada, mas a extensão de um conceito. Então, sobre o conceito de ser predicado de juízos possíveis, preciso perguntar. Isso quer dizer, por exemplo, que eu tenho um juízo de azul. Tenho um juízo em que o predicado azul ocorre, o conceito azul ocorre como predicado. O azul não existe por si mesmo. Objetos azuis existem por si mesmos. O conceito de azul, sim, que só ocorre quando julgo isto é azul. Posso falar que algo é azul, ainda azul é predicado sempre, isso. E eu posso contar quantas coisas azuis tem agora à minha volta, por exemplo. Entendi certo? Sim. E se eu disser o azul é bonito, o azul me traz paz, eu estou usando mal as palavras? Não, claro que não. Mas aqui nós estamos tomando azul como objeto. Tá? Ou é conceito de conceito? Não, é objeto mesmo. Né? O azul, a propriedade de ser azul é tomada aqui como um objeto sobre o qual eu penso.
conceito tem a ver com experiências internas? Não. É claro, há algo subjetivo que me torna possível apreender um conceito em pensamento e usá-lo num ato de juízo. Isso tem a ver com experiências internas, mas o conceito por si mesmo é o conteúdo de um juízo que pode ser compartilhado por muitos. Se eu penso que o céu é azul, qualquer outra pessoa que pense que o céu é azul está pensando a mesma coisa e está empregando o mesmo conceito, ainda que os nossos processos psíquicos internos sejam muito diferentes. Tá? Agora, se minha filha me perguntar o que é política ou o que é moral, eu não vou poder apontar e mostrar, eu vou ter que tentar explicar. Perfeito. Objetos abstratos são assim, a gente não pode apontar para eles. Não deixam de ser objetos por causa disso. Política você tem toda razão, é assim que a gente explica. Moral e dá exemplos. Associando predicados. Associando notas características. A nota característica do conceito de política que diz respeito a muitos, coisas desse tipo. Tá? Outra coisa que eu pensei é que eu não posso dizer que quando penso uma proposição, eu estou tendo um pensamento, ou estou tendo 10 pensamentos. Não. Se eu penso uma proposição, eu tenho um pensamento. Se eu penso duas proposições, eu tenho 2 pensamentos. Se eu penso uma proposição composta de 2 proposições, uma conjunção, uma disjunção, uma implicação, eu tenho um pensamento. Tá? Toda proposição elementar é um pensamento, toda função de verdade de proposições elementares é também um pensamento. Tá? Bom, eram esses os esclarecimentos que eu tinha a prestar a Letícia. Se ela estiver insatisfeita, se não esclarecerem completamente, continuamos na próxima vez, tá? Bom, hoje, nosso ponto de partida é uma breve reprise. Nós vimos como Russell apresenta em On the Note uma espetacular aplicação da teoria das descrições definidas, empregada como uma técnica para a dissolução de pseudoproblemas. Os 3 quebra-cabeças de On the Note: quebra-cabeça sobre a identidade. George IV queria saber se Scott é o autor de Waverley. Sobre a negação. O atual rei da França é calvo, o atual rei da França não é calvo. E 3, sobre existenciais negativos, isto não existe. Os 3 se apresentam quando o Russell apresenta a solução de cada um desses 3 casos. A solução não consiste na elaboração de uma teoria filosófica que desse conta de como é possível pensar a identidade sem empregar a lei de Leibniz, seria o primeiro problema. Como é possível ter proposições negativas cuja negação também é tão falsa quanto proposições negativas falsas cuja negação também é falsa, segundo problema. E como é possível negar a existência de um objeto sem incorrer em contrassenso. Em todos os casos, a teoria das descrições mostrou que era possível fazer isso e que, portanto, em cada um dos casos, não havia nenhum problema. Os puzzles, que Russell prefere chamar assim de puzzles, quebra-cabeça de On the Note, são pseudo-problemas, são de fato ilusões gramaticais. A impressão de que há um problema ali é uma ilusão gramatical. Uma ilusão decorrente do fato de que nós tomamos a forma gramatical do discurso ordinário, do discurso cotidiano, como exibindo perspicuamente a sua forma lógica. No tempo em que ele escreveu Os Princípios da Matemática, The Principles of Mathematics, Russell acreditava piamente nisso. E deixem voltar um pouco atrás e ler uma coisa de The Principles of Mathematics. Há um capítulo, aí o capítulo 4, que precede justamente o capítulo sobre denotação, que se intitula Nomes Próprios, Adjetivos e Verbos. E Russell escreve: no presente capítulo se discutirão algumas questões que pertencem ao que pode-se chamar gramática filosófica. O estudo da gramática, na minha opinião, é capaz de lançar muito mais luz sobre questões filosóficas que usualmente é suposto pelos filósofos. Embora uma distinção gramatical não possa acriticamente ser admitida como correspondendo a uma diferença filosófica genuína,
Ainda assim, aquela distinção gramatical é prima facie evidência para a segunda e pode proveitosamente ser empregada como uma fonte de descoberta. Mas, além disso, deve ser admitido, penso eu, que cada palavra ocorrendo numa frase deve ter algum significado. Um som perfeitamente sem significado não poderia ser empregado da maneira mais ou menos fixa em que a linguagem emprega palavras. A correção da nossa análise filosófica de uma proposição pode, portanto, ser proveitosamente testada pelo exercício de atribuir o significado de cada palavra na sentença à expressão da proposição. De um modo geral, a gramática parece-me estar muito mais próxima de uma lógica correta do que a opinião corrente dos filósofos. E no que segue, a gramática, embora não seja nossa mestra, será sempre nosso guia. Essa passagem dos Príncipes expressa algo que a gente poderia chamar o princípio da transparência da forma lógica. A ideia de que a forma gramatical espelha a forma lógica da proposição. É evidente que a análise proposta em Hölderlin abandona isso radicalmente. E é isso que explica que mais tarde Wittgenstein vai dizer, como diz no Tratados Lógico-Filosóficos, pertence a Russell o mérito de ter mostrado que a forma lógica aparente da proposição não precisa ser a sua forma real. A forma gramatical não precisa ser a forma lógica da proposição. Ora, muito bem, essa teoria sobre a forma lógica de proposições, em cuja expressão gramatical ocorre em descrições definidas, uma teoria puramente lógica, vem exposta em Hölderlin no marco de uma, como eu chamei da última vez, moldura epistemológica. É uma das razões pelas quais Hölderlin está na nossa bibliografia. Existem exposições de autoria de Russell, da teoria das descrições, que tratam apenas do conteúdo lógico dessa teoria, sem qualquer incursão em considerações de caráter epistemológico. Por exemplo, o capítulo titulado Descrições do livro de 1919, Introdução à Filosofia Matemática. Bem, eu prefiro Hölderlin não apenas porque é um documento histórico, mas porque aparece aí, a teoria lógica aparece dentro de uma moldura epistemológica. E a relação entre lógica e epistemologia é central para entender o pensamento de Russell a partir da publicação de Hölderlin pelos anos que vão se seguir. Como eu disse para vocês, essa teoria puramente lógica ocorre, eu chamo de moldura porque é exatamente as considerações epistemológicas que Russell introduz ocorrem em perfeita simetria no início e no fim de Hölderlin. Não no primeiro parágrafo, que serve para apresentar do que vai se tratar, nem no último parágrafo, que serve para desafiar o leitor que, porventura, tiver achado essa teoria complicada demais, a tentar ver se ele consegue fazer uma mais simples que dê conta de todos os problemas. Então, não no primeiro nem no último parágrafo, mas no segundo e no penúltimo. Perfeita simetria. Russell introduz considerações epistemológicas para dar conta desse núcleo que é a teoria das descrições. Vamos revisar a explicação de denotação, que é o coração do artigo de 1905. A explicação de denotação é como segue. Em toda proposição em que ocorra o autor de Waverley sendo explicada como precede, decomposta, o autor de Waverley, Scott é o autor de Waverley, existe somente um X que escreveu Waverley, todo Y que tenha escrito Waverley é igual a X, etc. Explicada toda a proposição em que ocorre o autor de Waverley como precede, isso é, Scott é idêntico ao autor de Waverley, torna-se somente uma entidade escreveu Waverley e Scott era idêntico a essa identidade. Ou, de uma forma inteiramente explícita, não é sempre falso de X que X escreveu Waverley, que é sempre verdadeiro de um Y, que se Y escreveu Waverley, Y é idêntico a X, e que Scott é idêntico a X. Assim,
Se C é uma expressão denotativa, pode acontecer que haja uma entidade X, não pode haver mais do que uma, para a qual a expressão X é idêntico a C é verdadeira, e essa proposição sendo interpretada como o que precede. Podemos então dizer que a entidade X é a denotação da expressão C. Assim, Scott é a denotação de o autor de Waverley. O C, entre aspas, pode ser simplesmente a expressão e não nada que seja chamado seu significado. É crucial para você aqui. Nada é o significado de uma expressão denotativa. Tá? Não precisa haver nenhum objeto constituinte da proposição que corresponda à expressão denotativa para que a proposição tenha sentido. A expressão per se não tem significado, porque em toda a proposição em que essa proposição ocorre, que a expressão ocorre, a proposição expressa completamente não contém a expressão que foi decomposta. Tá? Agora bem, essa teoria lógica que vai ter o impacto que teve sobre os contemporâneos de Russell, a saber, o fato sem precedentes de que os contemporâneos adotam integralmente a tese filosófica exposta em Ondenoten, sem nenhuma contestação, e durante meio século ninguém sugerirá sequer que haja algum problema com algum aspecto da teoria das descrições. E quando uma crítica aparecer finalmente, 50 anos depois da publicação de Ondenoten, por obra e graça do filósofo britânico Peter Frederick Strawson, Strawson não estará criticando a correção da teoria das descrições na sua completude. Isso nós vamos ver na continuação. Tá? Por hora, o que a gente tem é o seguinte, basicamente, aqui, o que nós chamamos de denotação é uma espécie de simulação de referência. A expressão autorité de France não tem como referência um indivíduo particular, pode não ter referência alguma, como é de fato o caso, desde que a França é uma república, mas mesmo assim ela tem uma denotação vazia, o que faz dessa expressão uma expressão denotativa não denotante, para falar como Frege, como Russell, a non-denoting phrase. Tá? Agora bem, para o Russell, essa distinção lógica tem uma contrapartida epistemológica. Assim como há uma distinção entre termos singulares, nomes, e descrições definidas, há uma distinção análoga entre dois modos de conhecer um objeto. Um pressuposto no uso de um nome para esse objeto e outro pressuposto no uso de uma descrição desse objeto. Vamos ver como é que Russell introduz essa dicotomia no artigo de 1905. Segundo parágrafo do artigo. O tópico da denotação é de grande importância não apenas na lógica e na matemática, mas também na teoria do conhecimento. Por exemplo, nós sabemos que o centro de massa do Sistema Solar, num instante definido, é um ponto definido. E podemos afirmar um número de proposições sobre ele. Mas não temos contato, acquaintance, imediato com esse ponto, que nós só conhecemos por descrição. Então, o Russell está contrastando aqui o conhecimento por contato que nós temos. Por exemplo, quando vemos vermelho, é um conhecimento imediato, não proposicional, não discursivo, não conceitual. E o conhecimento que nós temos por descrição. O X, tal que X é o centro de massa do Sistema Solar, num certo momento. A distinção entre acquaintance, contato, e conhecimento acerca de é a distinção entre as coisas de que temos apresentações e as coisas que só alcançamos por meio de expressões denotativas. Seguidamente acontece que nós sabemos que certa expressão denota sem ambiguidade, embora não tenhamos contato com aquilo que ela denota. Isso ocorre no caso do centro de massa. Na percepção, temos contato com os objetos da percepção. A percepção visual me dá contato com objetos vermelhos, verdes e assim por diante. A percepção auditiva me dá contato com diferentes sons.
A percepção táctil me dá contato com diferentes texturas, a percepção olfativa com diferentes aromas, a percepção gustativa do palato me dá contato com diferentes sabores e assim por diante. Temos então na percepção contato com os objetos da percepção. E no pensamento temos contato com objetos de um caráter mais abstrato, de um caráter lógico mais abstrato. Só para nós também há um contato cognitivo imediato com objetos abstratos. Só que não é através da percepção. Nós apreendemos diretamente objetos matemáticos, formas geométricas, por exemplo, números na aritmética, conjuntos, etc. Há uma espécie de antena da mente que apreende por contato, por apreensão direta esses objetos. Um conhecimento intuitivo, não discursivo, não proposicional que nós temos de objetos abstratos. E o professor diz que a gente tem esse contato no pensamento, não na percepção. Mas não temos necessariamente contato com os objetos denotados por expressões, frases compostas de palavras com cujo significado temos contato. Para tomar um exemplo muito importante, aqui nós vamos dar exemplos agora do que nós não podemos conhecer por contato. Parece não haver nenhuma razão para acreditar que alguma vez temos contato com as mentes de outras pessoas. O que se passa na vida mental de outras pessoas é conhecido apenas por descrição. Nós podemos afirmar que Joana sente dor ou Pedro está alegre observando o seu comportamento, mas nós não observamos diretamente nem a dor de Joana, nem a alegria de Pedro. Parece não haver razão, portanto, para acreditar que alguma vez tenhamos contato com as mentes de outras pessoas, ao ver que essas não são coisas diretamente percebidas. Por conseguinte, o que sabemos acerca delas é obtido através de denotação. Todo pensamento começa no contato, acquaintance, mas ele consegue pensar sobre muitas coisas das quais não temos, com as quais não temos contato, não temos acquaintance. Lembre que no prefácio dos Principles of Mathematics, Russell introduzia a noção de conhecimento por contato ao explicar que a tarefa da lógica filosófica, na discussão dos indefiníveis, das noções primitivas, lógico-matemáticas, era ver, o verbo perceptual é crucial aqui, ver claramente e dar aos outros a ver claramente os objetos envolvidos, de tal sorte que a mente possa ter com esses objetos a espécie de contato, acquaintance, que ela tem com a vermelhidão ou o sabor de um abacaxi. Do mesmo modo, Russell, assim como Russell nos Principles of Mathematics, Moore, em Principia Ética, tratava de dar a ver diretamente o bem moral, aquilo que é intrinsecamente valioso, bom não para, não de maneira utilitária, bom para alguma coisa, mas intrinsecamente bom, exibindo essa noção indefinível, como o amarelo é indefinível, dizia Moore. Russell fala na vermelhidão, Moore fala no amarelo e diz bom é como amarelo, uma noção indefinível. E como é que Moore dá a ver essa entidade? Através de exemplos de coisas que nós reconhecemos que são intrinsecamente boas, a saber, a apreciação da beleza na arte e na natureza e a afeição pessoal no amor e na amizade. Muito bem. Russell faz a sua exposição e diz no fim o seguinte, penúltimo parágrafo. Um resultado interessante da teoria precedente da anotação é este. Quando há qualquer coisa de que não temos contato imediato, mas apenas definição por expressões denotativas, então as proposições em que essa coisa é introduzida por meio de uma expressão denotativa não contêm a própria coisa como constituinte, mas contêm em troca os constituintes expressos pelas diferentes palavras da expressão denotativa. Ou seja, a frase que fala do atual rei da França não vai conter o atual rei da França, mas contém
os significados de atual, de rei e de França. Tá? Assim, em toda proposição que podemos apreender, isso é, não apenas aquelas cuja verdade ou falsidade podemos avaliar, mas em todas as que podemos conceber, todos os constituintes são realmente entidades dos quais temos contato imediato. Então, isso ficou conhecido como o princípio do conhecimento por contato de Russell, Principle of Acquaintance, que toda a proposição que nós compreendemos está constituída de constituintes que nós aprendemos por contato direto. Assim, exatamente como queria o projeto de Russell em 1898, projeto que está sendo resgatado por Russell. Russell teve um desvio em relação a esse projeto ao admitir conceitos denotativos. Ele agora se livrou completamente de conceitos denotativos. Tudo que nós temos é na linguagem expressões denotativas, mas nada no conteúdo da proposição corresponde a uma expressão denotativa. Tá? E assim, e o princípio geral é que em toda a proposição que podemos compreender, todos os constituintes da proposição são entidades das quais temos contato imediato. Ora, coisas como a matéria, no sentido em que a matéria ocorre na física, a física define a matéria como sendo constituída de corpúsculos dos quais nós não temos contato. Nós não temos conhecimento imediato de átomos e seus constituintes, prótons e elétrons, e nêutrons e posítrons e assim por diante. Tá? Então, coisas como a matéria, no sentido em que a matéria ocorre na física, e outra vez ele insiste, as mentes de outras pessoas, nós só conhecemos através de expressões denotativas. Isso é, nós não temos contato com elas, mas as conhecemos como aquilo que tem tais e quais propriedades. Assim, embora possamos formar funções proposicionais C de x, que tem que valer de tal ou qual partícula material, ou da mente de tal e tal, não estamos em contato com as proposições que afirmam essas coisas que nós sabemos que devem ser verdadeiras, porque não podemos apreender as entidades concernidas. O que nós sabemos é tal e tal tem uma mente que tem tais e tais propriedades, mas não conhecemos A tem tais e tais propriedades, onde A é a mente em questão. Em tal caso, conhecemos as propriedades de uma coisa sem ter contato com a própria coisa e sem, por conseguinte, conhecer nenhuma proposição singular da qual a própria coisa é um constituinte. Esse exemplo das mentes de outras pessoas é um exemplo crucial para o Russell, que vai sempre apresentar isso como uma dificuldade epistemológica. Nós não temos acesso direto à vida mental de outras pessoas. Nós só temos acesso ao que da vida mental dos outros se manifesta no seu comportamento. Como o comportamento pode estar presente sem estar presente o estado mental correspondente, ou seja, quando é uma pessoa que se comporta como se estivesse sentindo dor, e na verdade não tem dor. Você pode ter uma pessoa que se comporta como se estivesse pensando profundamente em alguma coisa e não está pensando profundamente em nada e talvez não esteja pensando em nada. O problema epistemológico do conhecimento de outras mentes é um problema genuíno para Russell. E uma dificuldade epistemológica para Russell intransponível é refutar o solipsismo. O que é o solipsismo? É a tese, ou a hipótese, a conjectura de que cada um de nós pode fazer, de que não há outra mente pensante no universo além de si próprio. Eu estaria, nesse caso, cercado de autômatos. O cinema contemporâneo tomou esse problema como um problema genuíno. Há, por exemplo, toda a tetralogia Alien, que começa com Alien, no Oitavo Passageiro, é sobre esse problema aí. O que faz com que um corpo animado com o qual eu interajo seja expressivo de uma mente com a qual eu não interajo diretamente, da qual eu não tenho conhecimento por contato. Tá? Bom, então é importante assim, eu quero esclarecer uma expressão que o Russell emprega quando ele, depois de ter anunciado que há uma contrapartida epistemológica da distinção entre termos singulares e descrições. Basicamente, a ideia do Russell é a seguinte: a distinção entre termos singulares e descrições definidas é uma distinção lógica e irredutível. Muito bem, a distinção entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição deve ser igualmente uma distinção lógica e irredutível. Se a primeira é irredutível, se eu não posso reduzir descrições definidas a termos singulares,
Eu também não posso reduzir conhecimento por contato a conhecimento por descrição a conhecimento por contato. A distinção lógica, se ela é irredutível, a distinção epistemológica vai ser também. Russell nunca deixou de acreditar nisso. Tá? Mas vejam que ele se expressa de uma maneira que pode dar lugar a mal-entendido. Ele diz, um resultado interessante da precedente teoria da denotação é esse. Quando há contato com objetos com os quais não temos contato imediato, quando há algo com que não temos contato imediato, mas apenas definição por expressões denotativas, então as proporções em que essa coisa é introduzida por meio de uma expressão denotativa não contém a coisa como constituinte, mas contém os constituintes expressos pelas palavras da expressão denotativa. Bem, quando ele diz que isso é um resultado da teoria das descrições, ele sugere que ao aceitar a teoria lógica das descrições, eu estou comprometido a aceitar essa teoria epistemológica também. Isso está errado. O resultado aqui não é consequência. A teoria das descrições de Russell não implica a sua epistemologia do conhecimento por contato. Para Russell, as duas coisas eram inseparáveis. Mas nós podemos notar que elas não são logicamente dependentes. E o sentido em que a distinção epistemológica é um resultado da teoria é que a teoria dá recursos para pensar essa distinção. É compatível com a teoria lógica das descrições que haja uma teoria epistemológica do conhecimento por contato e do conhecimento por descrição. Mas é possível aceitar, isso vai ser crucial, nós vamos ver adiante, é possível aceitar a teoria lógica das descrições exposta em Underwood sem aceitar a tese epistemológica de que todo conhecimento por descrição pressupõe conhecimento por contato. Todo conhecimento que é expresso usando expressões denotativas pressupõe conhecimento que pode ser expresso empregando nomes próprios. Mas daí não se segue que haja uma distinção entre termos lógicos e entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição. Tá? Nós vamos ver que é possível aceitar as duas distinções e não pensar que a distinção entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição é implicada pela distinção entre descrições e termos singulares. E é possível aceitar a distinção entre descrições e termos singulares e rejeitar a distinção entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição. Tá? Para Russell, em todo caso, a ideia é essa. Se há termos singulares genuínos, isso é, se há instanciações das proposições gerais em cuja expressão ocorrem descrições ou outros quantificadores, portanto, se há pensamentos singulares, então há pensamentos que são, isso aqui é crucial agora, dependentes de seus objetos. O que quer dizer que o pensamento é dependente de seu objeto? É que ele não poderia ser pensado na ausência do objeto. A gente pode pensar que as condições para pensar um pensamento singular acerca do objeto envolvem, em primeiro lugar, a existência do objeto. Não pode haver pensamentos singulares sobre objetos inexistentes. E Russell é totalmente explícito a esse respeito. A resposta à pergunta como é possível pensar o que não há, pensar sobre objetos inexistentes, a resposta de Russell é por descrição. A generalidade lógica serve para isso. Tá? Então, em primeiro lugar, isso, né? Se há termos singulares genuínos, portanto, se há instanciações de proposições gerais em cuja expressão ocorrem descrições ou outros codificadores, portanto, se há pensamentos singulares, então há pensamentos que são dependentes de seus objetos. Se o objeto não existisse, o pensamento não poderia se constituir. Mas não é suficiente a existência do objeto. Para poder pensar um pensamento singular acerca de um objeto, não basta que o objeto exista. Digamos, no planeta satélite da estrela alfa do Centauro. Não. Eu tenho que interagir causalmente com esse objeto. O objeto tem que me afetar, por exemplo, na percepção. E, por fim, não é suficiente que eu interaja causalmente com o objeto para que eu possa pensar sobre esse objeto. Eu devo ser capaz de discriminar esse objeto de qualquer outro objeto, de saber que é sobre esse objeto que eu estou pensando e não sobre qualquer outro. Tá? São três condições progressivamente mais restritivas. O objeto deve existir, o objeto eu devo interagir causalmente com esse objeto e eu devo, por fim, ser capaz de distinguir esse objeto de qualquer outro objeto. Estando essas três condições satisfeitas, eu posso ter conhecimento por contato de um objeto e posso, portanto, introduzir na linguagem um nome para esse objeto, um termo singular genuíno. Tá?
Essas três condições devem ter contrapartida na compreensão de proposições em que ocorrem nomes próprios, isso é, termos singulares genuínos. Mas essas contrapartidas não precisam ser igualmente restritivas. Quais são as possibilidades que eu estou considerando aqui? Bom, o objeto não pode não existir mais. Quando o objeto deixa de existir, extinguem-se todos os pensamentos singulares acerca desse objeto? A tese de Russell implica que a resposta afirmativa é sim, mas isso é fortemente contra-intuitivo. Nós deveríamos pensar que é possível pensar sobre o objeto, ainda que o objeto já não exista mais. Segundo, a interação com o objeto pode ser mediada por uma cadeia histórica de usos do nome. Pode ser, por exemplo, para dar um exemplo de Peter Gitch, eu não tenho contato direto com Sócrates, mas eu posso usar o nome próprio Sócrates para falar desse indivíduo como um nome próprio, como um termo singular, porque eu estou na ponta de uma cadeia de usos históricos que começa lá atrás, quando alguém tem contato com Sócrates. Platão conheceu Sócrates, e Aristóteles conheceu Platão, e Teofrasto conheceu Aristóteles, e assim por diante, até chegar na gente. E por último, a capacidade de discriminar, de distinguir o objeto sobre o qual pensamos de qualquer outro objeto, pode estar restrita ao uso do nome próprio como um nome para aquele objeto. Num artigo publicado em 1970, intitulado The Perils of Pauline, o filósofo britânico Peter Thomas Gitch escreve o seguinte, comentando a tese de Russell de que para ter pensamento singular, para ter nome próprio de objeto, eu devo poder estar em contato com o objeto. E Gitch escreve, é de fato essencial para a função de um nome que o nome possa ser usado na presença do objeto nomeado como um reconhecimento de sua presença. Como quando a gente diz, oi Pedro, é uma maneira de reconhecer que nós estamos na presença de Pedro. Mas é igualmente essencial para a função de um nome o seu uso para falar dos objetos in absentia, na ausência do objeto. Não estamos condenados a carregar sacos de objetos para poder falar sobre eles como os sábios de Laputa. Isso é uma alusão a uma passagem das Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, em que Gulliver entra em contato com essa comunidade, essa civilização que tem esse emprego peculiar da linguagem. Para falar, eles carregam sacos de objetos sobre os quais eles querem falar. Para compor frases, eles vão tirando os objetos desses sacos e justapondo. E a justaposição de objetos forma uma proposição. Não estamos obrigados a fazer isso, diz Gitch. Não precisamos carregar os objetos conosco. Eu penso, de fato, prossegue Gitch, que para o uso de uma palavra como nome próprio, alguém deve estar no começo em contato com o objeto nomeado. Mas, e aqui vem um ponto crucial que Russell nunca considerou detidamente e devidamente. A linguagem é uma instituição, uma tradição. Tradição vem do verbo tradir, que significa entregar. Significa que alguém entrega alguma coisa para alguém, que entrega para mais alguém, que entrega para mais alguém e vai passando adiante assim. A linguagem é uma instituição, uma tradição. E o uso de um dado nome para um dado objeto, como outros aspectos da linguagem, pode ser transmitido de uma geração a outra. O contato requerido para o uso de um nome próprio pode ser imediato, não imediato. Platão conheceu Sócrates, e Aristóteles conheceu Platão, e Teofrasto conheceu Aristóteles, e assim por diante, em sucessão apostólica até a nossa época. É por isso que podemos legitimamente usar Sócrates como um nome do modo como fazemos. Não é nosso conhecimento dessa cadeia que valida nosso uso, mas a existência da cadeia. Assim como, de acordo com a doutrina católica, um homem é um verdadeiro bispo, se há uma sequência de consagrações que remonta aos apóstolos, não se sabemos que há. Tá? Em qualquer caso, o ponto importante é que a imposição de um requisito de contato com o objeto, que envolve a satisfação das condições de existência, interação causal e discriminação, deixa uma larga margem de determinação para a questão como essas condições devem estar satisfeitas. Tá? Ponderotti chega até aqui e não vai além. Nós não conhecemos a matéria como esse substrato
de tudo que nos é dado na experiência que a física postula e não conhecemos as mentes de outras pessoas. Tá? Outras mentes e partículas elementares não nos são dados ao conhecimento por contato. Tá? Bom, aqui agora para apreciar a relação entre as considerações lógicas e as considerações epistemológicas de Russell sobre proposições de termos singulares, nós temos que fazer duas distinções. Por um lado, a gente tem que distinguir a teoria das descrições, que é uma contribuição à lógica, e a teoria sobre as duas variedades de conhecimento de coisas, por contato e por descrição, que é uma contribuição à epistemologia. Em segundo lugar, na teoria epistemológica, a gente tem que seguir a tese fundamental, que é a distinção entre as duas variedades de conhecimento, por contato e por descrição, e as ideias, por outro lado, as ideias do Russell em diferentes espécies sobre o que pode e o que não pode ser conhecimento por contato. Tá? Ao aceitar que existe uma distinção entre conhecimento por contato e por descrição, a gente ainda não está aceitando nenhuma tese específica sobre esse conhecimento. Em 1910, o Russell publicou um artigo. De 1905 até 1910, ele se ocupou dos fundamentos da matemática. Ele esteve envolvido num trabalho hercúleo, empreendido a 4 mãos com Alfred North Whitehead, de composição de Principia Mathematica. O último volume de Principia Mathematica, foram 3 volumes, de alentado trabalho lógico-matemático, uma execução de um programa logicista muito mais ambicioso que o de Frege, porque aqui não está restrito à aritmética, trata-se de provar que toda a matemática pode ser deduzida a partir de um conjunto de axiomas puramente lógicos. Russell trabalhou nisso até 1910. Em 1910 estava pronto o último volume, ainda que ele só tenha sido publicado em 1912, já em 1910 ele estava entregue para o editor. E aí o Russell se volta para essas considerações epistemológicas. Nós temos que olhar com mais vagar isso aí. E a primeira coisa que ele publica é um artigo que a gente tem na nossa bibliografia, Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. Tá? Que contém essencialmente uma investigação sobre o que nós conhecemos de um objeto, quando a gente sabe que uma descrição é verdadeira desse objeto, mas não sabe que objeto é esse. Saber que objeto é um determinado objeto é ser capaz de identificar esse objeto. E você está considerando o contraste entre uma forma de reconhecimento que envolve identificação e uma forma de conhecimento que não envolve. O primeiro parágrafo do artigo é o seguinte: o objeto desse artigo é considerar o que é que nós conhecemos em casos em que conhecemos proposições acerca do tal e tal, sem saber quem ou o que é o tal e tal. Por exemplo, eu sei que o candidato que tiver mais votos será eleito, mas eu não sei quem é o candidato que terá mais votos. O problema que quero considerar é o que é que a gente sabe nesses casos em que o sujeito é meramente descrito. Eu considerei esse problema em outra parte, em on the noting, basicamente, de um ponto de vista puramente lógico. Mas no que se segue, eu quero considerar a questão em relação à teoria do conhecimento, tanto quanto em relação à lógica. E à vista da antemencionada discussão lógica, eu quero nesse artigo fazer a parte lógica tão breve quanto possível. E de fato ele apresenta de maneira extremamente sucinta o objeto da investigação. Tá? Desde logo, antecipando o essencial do que a gente tem que ter presente aqui, é que já nesse artigo de 1910 o Russell impõe condições fortemente restritivas ao conhecimento por contato de objetos espaço-temporais, ao mesmo tempo que isso é característica da atitude de um matemático como ele era, ele não impõe virtualmente nenhuma restrição ao conhecimento por contato de objetos abstratos, universais e relações. Isso é, há um problema para nós de saber como é que a gente tem contato com objetos físicos, dado que o que efetivamente a gente encontra na experiência são dados sensíveis. Eu tenho certas impressões visuais quando eu olho para essa garrafa d'água, por exemplo.
Eu tenho certas impressões tácteis quando eu sinto a textura dela. Mas a garrafa como objeto físico não é nem o conjunto das impressões visuais que ela provoca em mim, nem o conjunto das impressões visuais mais as impressões tácteis. Não é todo o conjunto de impressões que ela provoca em mim, mas é uma coisa independente que eu postulo ser a causa dessas impressões. Para Russell, essa garrafa, portanto, não é objeto de conhecimento por contato, apenas os dados sensíveis que ela provoca em mim. A garrafa, ela própria, é postulada como a causa eficiente dessas percepções ou impressões que ela desperta em mim. Tá? O conhecimento, portanto, por conhecimento por contato para Russell fica restrito aos objetos sensíveis, cores, sons, odores, texturas, etc., que constituem o modo como objetos físicos nos aparecem. E essa restrição é ditada pela imposição cumulativa de 3 requisitos. O conhecimento por contato deve ser indubitável, deve ser completo e deve ser perfeito. E isso fica claro quando Russell retoma esse capítulo e o faz no seu livro de 1912, The Problems of Philosophy, do qual faço questão de fazer essa propaganda. É o melhor livro de introdução à filosofia que eu conheço. Suponho que é o melhor livro de introdução à filosofia jamais publicado. Tá? E basicamente o grande mérito desse livro, ele como introdução aos problemas da filosofia, ele não tem a abrangência que o título sugere, porque ele é predominantemente ocupado de problemas epistemológicos. Mas é uma introdução rigorosa a tais problemas que tem o mérito de não subestimar a inteligência do leitor. Ou seja, você escreve um livro que é difícil, que dá trabalho ler, que obriga o leitor a pensar. Isso é, ele introduz a filosofia obrigando o seu leitor a fazer filosofia. Isso é muito melhor que a maioria das introduções da filosofia que eu conheço. Ele diz, bom, nós diremos que temos contato com alguma coisa da qual estamos diretamente cientes, sem o intermediário de qualquer processo de inferência ou qualquer conhecimento de verdades. Assim, na presença da minha mesa, eu estou em contato com os dados sensíveis que constituem a aparência da minha mesa. Sua cor, forma, rigidez, lisura, smoothness, o fato de ser lisa, etc. Todas essas são coisas de que eu estou imediatamente consciente quando vejo e toco a mesa. O matiz particular de cor que estou vendo, sobre ele pode-se dizer muitas coisas. Posso dizer que ele é marrom, que é rígido e assim por diante. Perdão, que é marrom, que é escuro, dark, e assim por diante. Mas tais enunciados, embora possam nos fazer conhecer verdades sobre a cor, não nos dão a conhecer a própria cor, nem mais do que eu conhecia antes. No que respeita ao conhecimento da própria cor, por oposição ao conhecimento de verdades acerca dela, eu conheço a cor perfeitamente, então não falta nada, tá? E completamente. Isso é o conhecimento que eu tenho da cor quando estou em contato com a cor. Não é perfectivo, não pode ser melhorado, não pode ser aprimorado. E é completo, não falta nada, não há nada mais que eu preciso conhecer quando a vejo. E nenhum conhecimento adicional dela é sequer teoricamente possível. Assim, os dados sensíveis que aparecem da minha mesa são coisas das quais eu tenho contato, coisas que são imediatamente conhecidas por mim, exatamente como são. O meu conhecimento da mesa como objeto físico, por outro lado, não é conhecimento direto. Tal como é obtido através de contato com dados sensíveis que constituem a aparência da mesa. E o ponto crucial do Russell é o seguinte: eu posso duvidar da existência de uma mesa física, ocupando um lugar no espaço e no tempo, enquanto tenho dados sensíveis que corresponderiam à existência dessa mesa. Porque eu posso ter exatamente os mesmos dados sensíveis quando sonho ou alucino uma mesa. Aqui Russell introduz algo que vai ser crucial na filosofia dele nesse período. A ideia de que o critério para decidir se um objeto é ou não um objeto de conhecimento por contato consiste em pôr em dúvida a existência desse objeto. O método cartesiano da dúvida é um método para decidir se objetos nos são dados
ao conhecimento por contato, sim ou não. No artigo de 1910, Russell introduzia como objetos de conhecimento por contato, objetos paradigmáticos de conhecimento por contato, os dados sensíveis em primeiro lugar, cores, texturas, aromas, sabores, etc. Tá? Os universais, se eu sei que algo é azul, eu tenho conhecimento por contato de azul, e azul não é um objeto particular, é um universal, isso é, eu conheço azul em cada uma das ocorrências de azul, mas cada ocorrência de azul é uma ocorrência singular, e eu sei de cada uma dessas ocorrências singulares que é uma ocorrência de azul, ocorrências singulares que é uma ocorrência de azul. Então nós temos conhecimento por contato com também universais, e por fim, e o Russell diz o conhecimento de universais, e no artigo de 1910 ele diz, o conhecimento de universais é chamado concepção, e o universal do qual estamos cientes é um conceito. O azul, o verde e tal são conceitos, são concebidos, e a concepção não é outra coisa do que o conhecimento por contato desses objetos. Há pelo menos duas espécies de objetos dos quais nós temos ciência, a saber, particulares e universais. Entre os particulares eu incluo todos os existentes e todos os complexos dos quais um ou mais constituintes são existentes, tais como isto diante daquilo, isto acima daquilo, ou a amarelidade, da yellowness disso. Entre os universais eu incluo todos os objetos dos quais nenhum particular é constituinte. Assim, a distinção universal-particular inclui todos os objetos. E na mesma página ainda, Russell escreve, ver-se-á que entre os objetos dos quais temos contato, não estão incluídos entre eles objetos físicos, por contraste com os dados sensíveis, nem as mentes de outras pessoas. Essas coisas só não são conhecidas através do que eu chamo conhecimento por descrição, que é aquilo que nós passamos a considerar. E o resto do artigo é destinado ao conhecimento por descrição. E conhecer por descrição um objeto, por oposição a conhecê-lo diretamente por contato, é saber que o objeto satisfaz uma certa função proposicional. Então, o conhecimento por descrição é conhecimento conceitual, proposicional, discursivo, enquanto o conhecimento por contato não é proposicional, não é conceitual, não é discursivo. Tá? Isso tem uma consequência agora. Eu quero lembrar para vocês como é que o Russell, isso a gente viu na aula passada, como é que o Russell On the Noting resolvia o problema dos objetos inexistentes. Como é que eu posso nomear objetos inexistentes? A resposta de Russell é não posso. Porque eu só apreendo esses objetos por descrição e não por contato. Então, eram lá os exemplos dele quais eram. Vamos voltar ao On the Noting. Todo o domínio das não-entidades, das non-entities, das quimeras, tais como o quadrado redondo, o número primo par diferente de 2, Apolo, Hamlet, etc., pode agora ser satisfatoriamente abordado. Todas essas são expressões denotativas que não denotam nada. Então, atenção, não apenas o quadrado redondo e o número primo par diferente de 2 são expressões denotativas, mas Apolo e Hamlet também são. Russell tinha dito no início do seu artigo que uma expressão é denotativa em razão apenas de sua forma. Isso é, ter a forma de uma expressão denotativa é condição suficiente para algo ser uma expressão denotativa. O que ele está dizendo agora é que não é condição necessária. Que eu posso ter expressões denotativas que não têm a forma de expressões denotativas, mas sim a forma de nomes. E ele explica: uma proposição acerca de Apolo significa aquilo que nós obtemos ao substituir o nome Apolo pelo que o dicionário clássico nos diz que Apolo significa, algo, digamos, como o Deus Sol. Todas as proposições em que Apolo ocorre devem ser interpretadas pelas regras precedentes para expressões denotativas. Se Apolo tem uma ocorrência primária, a proposição contendo essa ocorrência é falsa. Se a ocorrência é secundária, a proposição pode ser verdadeira. De modo que o quadrado redondo é redondo significa
há e somente uma entidade x que é redonda e quadrada, e essa entidade é redonda, que é uma proposição falsa, e não, como o Meinong sustenta, uma proposição verdadeira. O ser mais perfeito tem todas as perfeições, e a existência é uma perfeição, portanto o ser mais perfeito existe e torna-se. Há e somente uma entidade x que é a mais perfeita. Ela tem todas as perfeições. A existência é uma perfeição, portanto essa coisa existe. Como prova, seria uma prova da existência de Deus, o clássico argumento ontológico. Como prova, isso fracassa pela falta de uma prova da premissa há e somente uma entidade que é a mais perfeita. Tá? O que se passou entre 1905, quando Russell apresenta essa solução para o problema dos objetos inexistentes, que eles só podem ser designados por descrição, e em 1910. Fundamentalmente, que Russell leva adiante o emprego do método cartesiano da dúvida como um procedimento para determinar quando é que nós estamos diante de um objeto singular genuíno. Sempre que for impossível duvidar da existência de um objeto, o designador do objeto é um nome próprio. Eu não posso negar a existência dos meus dados sensíveis. Não posso duvidar da existência. Se eu estou vendo vermelho, eu não posso duvidar do fato de que eu vejo vermelho. Eu posso, por em troca, duvidar de que haja um objeto vermelho no meu campo visual. Isso é, eu tenho o dado sensível de vermelho, que é indubitável, e eu tenho o objeto físico colorido de vermelho, cuja existência pode ser posta em dúvida. O que o método cartesiano da dúvida vai dar agora é o seguinte: todo objeto cuja existência pode ser posta em dúvida é um objeto que só pode ser conhecido por contato. Então, a solução oferecida em Ondenoting originalmente para a referência de designadores de objetos inexistentes é generalizada agora para a referência de designadores de quaisquer objetos cuja existência pode ser posta em dúvida. Isso é, Russell tem o seguinte resultado, que nós vamos ver que retorna na filosofia de Wittgenstein. Um nome próprio não pode designar um objeto que pode não existir. O que o nome próprio designa não pode não existir, porque o nome próprio não pode não ter referência. Já a expressão denotativa pode não denotar nada. Muito bem, o que significa dizer pode não existir? Ou que a expressão pode não denotar nada? Para Russell, em 1910, significa a existência pode ser posta em dúvida. Então, Russell dá uma interpretação epistemológica à cláusula pode não existir. Interpretação que, como nós vamos ver, Wittgenstein vai recusar. Para Wittgenstein, o pode não existir terá um sentido puramente metafísico e, de modo algum, epistemológico. E o que significa que barra-se o emprego do método cartesiano da dúvida como um método legítimo da investigação filosófica. Tá? Nós vamos ver depois, e isso vai ser importante para contrastar com o que Moore faz na mesma época acerca de questões epistemológicas e o que Wittgenstein vai fazer acerca dessas questões também no seu trabalho subsequente. Por ora, eu vou dizer simplesmente o seguinte: Russell foi um revolucionário em lógica. A teoria das descrições é algo sem nenhum precedente na tradição filosófica ocidental. É um marco histórico no pensamento lógico filosófico. Mas, em troca, na sua epistemologia, o Russell permanece cativo de uma tradição inaugurada por Descartes. Quando ele converte a pergunta se um objeto pode não existir na pergunta se eu posso duvidar da existência desse objeto, o Russell dá uma guinada epistemológica para a pergunta fundamental sobre a constituição do universo, sobre a pergunta ontológica fundamental: que espécie de coisas existem? E a resposta dele vai ser agora: bom, existem todas as coisas cuja existência não pode ser posta em dúvida. Nós vamos ver que Moore segue um caminho completamente diferente e que em epistemologia, em questões epistemológicas, questões de teoria do conhecimento, Moore teve muito menos cativo da tradição epistemológica moderna do que Russell. Russell pensa inteiramente dentro dos marcos da tradição iniciada por Descartes. É uma tradição que vai ser rejeitada categoricamente por Moore, que vai pensar a epistemologia de uma maneira completamente independente dessa tradição,
e por Wittgenstein também. Tá? Por hora nós ficamos com isso. Para Russell, se a distinção entre nomes e descrições é uma distinção logicamente irredutível, então a descrição entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição é uma distinção epistemologicamente irredutível. Se eu tenho uma delas, eu devo necessariamente ter a outra. Não significa que a teoria lógica implica a teoria epistemológica, como o Russell eventualmente chega a dar a entender, não, mas que elas se coadunam perfeitamente no marco de uma teoria maior que abrange aspectos lógicos e aspectos epistemológicos. Era isso pela aula de hoje. Na próxima aula vamos ver como é que as ideias de Russell são recebidas e submetidas à crítica pelo mais talentoso e o mais insubmisso dos seus alunos, Ludwig Wittgenstein, que é o nosso assunto então na próxima aula. Até lá, abraços a todos.